Bom dia para todos vocês. Estamos aqui com mais um Botanicamente Falando e hoje eu, Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco, vou complementar algumas coisas que a gente vem conversando sobre o grupo das gimnospermas. Essa é uma série de vídeos sobre gimnospermas ao longo das últimas semanas. E no primeiro vídeo a gente falou bastante, por exemplo, das cicadófitas. Depois, no vídeo anterior, nós também tratamos um pouco das gincófitas e das coniferófitas. E hoje a gente vai falar um pouco desses temas que não entraram nos vídeos anteriores. O nosso tema do Botanicamente Falando de hoje continua com gimnospermas, mas falando um pouco mais do que a gente ainda não tinha dito nos vídeos anteriores. As gimnospermas, elas são exuberantes por diversas razões e a gente falou, por exemplo, dos estróbilos, grandes estróbilos que tem nas cicadófitas, por exemplo, que são estróbilos que podem ter mais de 80 centímetros de comprimento. E a gente não pode esquecer que as gimnospermas são plantas que eram muito mais comuns no planeta há milhões de anos atrás do que são hoje. Hoje, em termos de abundância e diversidade de espécies, ou seja, número de indivíduos e número de espécies, as angiospermas estão muito à frente das gimnospermas. Mas em épocas geológicas remotas, há milhões de anos atrás, na época lá dos dinossauros e antes disso, as gimnospermas eram muito mais comuns do que a gente tem hoje. Hoje, basicamente, as gimnospermas estão restritas a algumas áreas de climas mais temperados, de temperaturas mais frias e poucos representantes em áreas tropicais. O Brasil, por estar situado numa área praticamente toda nos trópicos, exceto o sul do Brasil, que é subtropical, né? Então é uma área que é um país que é basicamente de temperaturas mais elevadas. Então a gente tem um baixo número de espécies de gimnospermas que são espécies nativas. A gente tem várias espécies de gimnospermas que são utilizadas na arborização, no paisagismo, mas não são espécies nativas. Como nós falamos nos vídeos anteriores, as gimnospermas elas são organizadas em basicamente 4 filos. Esses 4 filos são coniferófita, que eu trouxe aqui, ó. Trouxe um exemplo, o estróbilo, o cone típico, que é aquele cone de Natal. Coniferófita. Nós temos as cicadófitas, lembra da estrutura que eu mostrei nos vídeos anteriores? Cicadófitas. A gente tem as gincófitas, que a gente falou do ginkgo biloba, que tem um fitoterápico que é bom para a memória, e que as sementes são comestíveis e tem apenas uma espécie na China. E tem também as guinetófitas. Então são 4 grandes grupos, 4 filos de gimnospermas. Grande entre aspas, porque o filo de gincófita só tem uma espécie. Gimnospermas, no modo geral, pouco mais de 1000 espécies. Se a gente for comparar com o filo que forma as angiospermas, que tem mais de 250 mil espécies, você já vê a grande diferença em termos de número de espécies que nós temos no nosso planeta hoje. Não foi assim sempre, ou seja, em épocas geológicas passadas, milhões de anos atrás, era muito diferente do que a gente tem hoje. Então, eu gostaria de falar um pouco desses grupos que a gente ainda não disse. Primeira coisa é que tem árvores gigantescas que são chamadas as sequoias gigantes. Quem já teve a oportunidade de conhecer as sequoias gigantes, que são limitadas hoje à região da Califórnia, nos Estados Unidos, ou já assistiu vídeos, são árvores gigantescas que chegam a ter mais de 3.000 anos de idade e 100 metros de altura. Então são grandes monumentos biológicos, uma espécie que tem uma vida tão longeva, ou seja, ela dura tanto. Pense em termos de perspectiva da humanidade, que nós temos um fato na humanidade que é um divisor de águas, que, por exemplo, a gente pode falar, a gente conta os nossos anos no mundo ocidental de antes e depois de Cristo. Se a gente for pensar isso há 2.000 anos atrás, um indivíduo, uma árvore de sequoia, ela tem 3.000 anos. Ou seja, no período em que Jesus Cristo estava na Terra, essa árvore, esse mesmo indivíduo já tinha 1.000 anos, já era bem velho, convenhamos. E hoje ele tem 3.000 anos. Existe uma técnica para estimar a idade das plantas. E depois a gente pode conversar sobre isso. Mas é só para a gente ter uma ideia que esse grupo é muito diverso. E tem espécies
extremamente longevas e gigantescas, como é o caso das sequoias. Mas tem também espécies muito diferentes disso. O filo chamado de Gnetophyta, ele reúne um grupo de espécies muito diferentes que vão desde espécies que ocorrem, por exemplo, na floresta amazônica, como o gênero Gneto. É raro, pouco comum, mas existem espécies de Gnetum, que é uma gimnospermas na floresta amazônica, que é uma área tropical quente, ou seja, muito diferente das características em geral das gimnospermas. Outro exemplo é a espécie Welwitschia, chamada de polvo do deserto. Tem inúmeras fotos do polvo do deserto na internet. É uma espécie restrita, endêmica de uma pequena área na África, em áreas desérticas. É uma espécie tão diferente que ninguém entende muito bem como ela se encaixa dentro das gimnospermas. Tem estróbilo igual às outras gimnospermas. E as Welwitschia, chamadas de polvo do deserto, uma das características mais interessantes é que a planta só tem 2 folhas a vida dela inteira. E essas folhas crescem indefinidamente. Ela recebe esse nome de polvo do deserto porque essas 2 folhas elas vão se enrolando nelas mesmas, dando a impressão como se fossem os tentáculos do polvo. Então, por isso ela é chamada de polvo do deserto. Antes de terminar o vídeo, eu queria voltar ao grupo das coniferófitas, que é esse característico dos estróbilos com as pinhas de Natal, que é uma característica de um grupo dentro das coniferófitas. Então, nem todas as espécies de coniferófita produzem esse estróbilo como a gente está mostrando aqui. Apenas uma parcela dos representantes dentro do filo coniferófita, que é o maior filo das gimnospermas. Mas dentro desse filo das coniferófitas, eu gostaria de chamar a atenção que nós em Pernambuco só temos uma espécie de gimnosperma considerada nativa. Ela é nativa da nossa região. Ela cresce naturalmente no estado de Pernambuco, assim como em outras localidades na região Nordeste. Essa única espécie é do gênero Podocarpus, que faz parte da família Podocarpácea, que está dentro do grupo das coniferófitas. Produz uma pinha como essa, um cone como esse? Não. É um grupo diferente. Como eu falei, somente uma parte das coniferófitas produz essa pinha de Natal. Essa espécie, a única espécie de gimnospermas que ocorre em Pernambuco, ela está restrita, ou seja, ela só é encontrada de forma natural num ambiente chamado de brejos de altitude. Os brejos de altitude são áreas florestais nas regiões mais altas do estado de Pernambuco. Também ocorre essa espécie nos brejos de altitude que nós temos no estado da Paraíba, no estado de Alagoas e no Ceará. Então, essa espécie de Podocarpus, ela está restrita a pequenos bolsões de florestas que estão com temperatura mais baixa durante o inverno, porque elas estão em ambientes de maior altitude nesses estados da região do Nordeste. Lembrando, mais uma vez, que aonde nós temos uma grande ocorrência das gimnospermas, especialmente uma grande abundância de uma espécie, que é a araucária, exatamente no sul do Brasil, onde a gente tem as florestas de araucária, que, como nós já falamos nos outros vídeos, é a espécie mais conhecida, mais importante de gimnospermas no Brasil. Então, para fechar esse vídeo de hoje, as gimnospermas, como eu sempre afirmo, é um grupo extremamente interessante biologicamente falando e tem inúmeras curiosidades, desde uma planta que vive por 3.000 anos a uma planta que vive no deserto e possui apenas 2 folhas a sua vida inteira. Então, um forte abraço para vocês, fica com essa informação de gimnosperma, que é um grupo que eu tenho um carinho super especial, apesar de que aqui em Pernambuco a gente só tem uma espécie nativa de gimnospermas. Então, número não é documento. Então, ter uma não significa que não seja importante. E a gente gosta muito das gimnospermas. Um forte abraço para vocês. E no Natal a gente pode fazer um super arranjo com as pinhas de gimnospermas. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!